Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com você, com todos vocês. Sou Clodoaldo Reis Azarias, pastor da Igreja Evangélica Movimento Bíblico aqui em Foz do Iguaçu, desde 2011, setembro de 2011. Cheguei aqui em Foz do Iguaçu para pastorear a nossa igreja aqui no Morumbi 2. Naquele primeiro momento, a proposta era ficar no Morumbi 2, Morumbi 1 e em Medianeira, né? Mas o tempo se passou e num rearranjo da nossa igreja aqui no campo, eu acabei assumindo a igreja em Foz do Iguaçu, toda Foz do Iguaçu, e lá, no começo, conversei com o nosso superintendente regional, o pastor Levino, e Medianeira nós passamos então para o campo de Veracruz do Oeste com o pastor Roberto, que naquele tempo não tinha ainda nenhuma congregação, apenas a congregação sede lá em Veracruz do Oeste. Então em 2012 nós ficamos apenas com as igrejas aqui de Foz do Iguaçu. Então estou aqui lidando na obra do Senhor aqui nesse campo desde setembro de 2011. Eu vim de Campo Mourão. Eu pastoreava ali o campo de Ubiratã, que compunha as igrejas de Veracruz, a igreja de Formosa do Oeste, Coiuerê, Nova Aurora, Assis Chateaubriand e também a igreja de Campo Mourão, que era um projeto, era uma frente evangelística que nós implantamos ali na gestão de 2000, do Conselho Regional de 2008 a 2012. Nesse período, eu estava atuando como secretário regional de Evangelismo e Missões. Fui aí a Arapongas, né, algumas vezes, na função de secretário. A igreja em Rolândia, eu não vou me lembrar se é 2011, 2012, nós começamos, 2010, 2011, nós começamos aí um trabalho em Rolândia, né? Na época, Roberto Ferreira era o nosso dirigente ali, era ligada ao Conselho Regional na Secretaria de Evangelismo e Missões. Aí já se passaram alguns anos e hoje a igreja em Rolândia faz parte do campo de Cambé, né? O pastor Fernando Luiz. Nós estamos aí nesse trabalho. E quando a missionária Rosa, me convidou para falar, eu fiquei emocionado porque missões é um tema que sempre mexe comigo. Missões é um tema que sempre está pujante em meu coração. Só que o trabalho pastoral local, ele acaba, não é consumindo, a palavra consumir não é a palavra correta, mas o pastor acaba se envolvendo de uma maneira tão focada no campo, no trabalho do campo, que o tema missões acaba passando, né? Não passando desapercebido, mas ficando quase secundário, terciário. Se não tiver um grupo de membros, de líderes, que tenha missões como vocação, o campo acaba ficando inoperante na questão missionária. Eu me lembro, nesse período que eu falei de 2008 a 2012, nós fizemos muitas conferências missionárias, né? Aí na igreja de Arapongas, na igreja do pastor Júnior, nós fizemos algumas conferências missionárias, né? Na época vieram, além do pastor Misael, ali do Misael, que era o diretor de missões, vieram a missionária Elza, a missionária Adelaide, e outras missionárias do campo de base vieram fazer parte, somar conosco, ministrar aos nossos corações sobre a questão missionária. O pastor que se assumiu agora, né, a secretaria, ou melhor, a direção de missões, a diretoria geral de evangelismo e missões, que assumiu recentemente, né, ele trouxe uma proposta, está trazendo uma proposta de oferta missionária de R$ 3
por membro da igreja. E ele me fez lembrar, né? Ele me fez lembrar exatamente da proposta daquela gestão de levar a contribuição dos membros da denominação de 25 centavos, que era o que nós arrecadávamos per capita para missões, para R$3. E o nosso campo, a nossa região, conseguiu alcançar o objetivo de R$3. E a nossa direção, novamente, está voltando a essa proposta muito interessante. Mas eu quero ler aqui, irmãos e irmãs, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, aonde nós vamos encontrar uma ordenança de Jesus, né? Capítulo 1, versículo 8. Ele disse: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí nós estamos aqui diante do texto que fala sobre a ordem de Jesus para a questão missionária. Eu deixei aqui um fundo tocando para tentar tirar o barulho externo. Estou em casa, né? E a acústica não é a melhor. E aí você vai ouvir de repente um barulho de panela, geladeira abrindo, né? Então não se assuste, mas eu deixei um fundinho aqui para ver se a gente consegue abafar um pouco. Jesus, ele então disse para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Samaria, Judéia, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, testemunhar sobre Jesus é testemunhar dele em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Existem, então, alguns parâmetros que a gente precisa colocar. Por exemplo, quando ele está falando de Jerusalém, ele está falando da cidade onde os discípulos, os apóstolos estavam. Então, os apóstolos testemunhariam a respeito de Jesus na cidade deles, ali onde eles estavam. Então, podemos pensar que Jerusalém é a nossa cidade. A cidade onde nós estamos, é o lugar mais próximo de onde nós estamos. Para mim, a minha Jerusalém, eu posso dizer que é Foz do Iguaçu. Mais restritamente, eu posso dizer que é a Vila Yolanda, aonde eu estou lotado, aonde está a igreja que eu sou o pastor. Mas o testemunhar do Evangelho não poderia ficar circunscrito a Jerusalém, porque haviam outras pessoas também em Samaria. Samaria é um espaço mais amplo, né? Mais distante, é um espaço maior. Então, a igreja ela tinha a missão, a responsabilidade de sair de Jerusalém e caminhar um pouco mais, levar o Evangelho, testemunhar um pouco mais para frente. Isso vai acontecer, isso vai ficar muito claro quando a perseguição em Jerusalém, que se dá no capítulo 8, está registrado no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar os discípulos saindo de Samaria, saindo de Jerusalém, e Felipe vai até Samaria. E grandes obras são realizadas em Samaria, o testemunho do Evangelho é dado em Samaria e a igreja ela é pujante em Samaria. Capítulo 8, nós vamos encontrar que a alegria do Senhor faz parte da cidade de Samaria e havia conversões, libertações de pessoas ali naquela cidade. Então, Jerusalém, acontecem os primeiros milagres, os primeiros sinais, logo em seguida, Samaria é alcançada.
Jerusalém, Samaria, a Judéia. A Judéia é também alcançada, né, pelo Evangelho. A igreja, ela se torna evangelizadora e toda a Judéia ela vai ser alcançada e os confins da terra vai ser alcançado pelo etíope, né, o etíope, no final do capítulo 8, quando Filipe sai de Samaria, ele encontra-se numa terra, numa estrada, e há um etíope que havia ido a Jerusalém para adoração e ele está voltando para a sua terra, e lá, naquele caminho, ele encontra Filipe, ele está na sua carruagem lendo Isaías 53, lendo em voz alta, o Espírito Santo testemunha no coração de Filipe, Filipe se aproxima dele e ouve o que está sendo ministrado, o que está sendo lido, e aí o etíope convida para que ele suba no carro e ele fala de Jesus. O etíope, ele é batizado, ele pede o batismo e depois o Espírito Santo tira Filipe e o etíope segue o caminho, segue a estrada e ele vai ser um evangelizador na sua região. Capítulo 11, nós vamos encontrar a igreja enviando o Barnabé para Antioquia, e Antioquia há uma igreja pujante, ele chama Saulo, leva Saulo, que está em Tarso, para estar com ele ali, né? E grande obra é feita. O Espírito Santo, então, pede para que fosse separado Barnabé e Paulo para a obra missionária. Então, se desencadeia aí a obra por toda a terra, por toda os confins da terra. Jerusalém, Samaria, Judéia, e agora o Evangelho chega aos confins da terra. E chegou para nós. O Brasil, naquele momento, naquele contexto, era o confins da terra, está nos confins da terra em relação a Jerusalém, em relação a Israel. Quem vai fazer esse trabalho é a igreja. A igreja que vai fazer esse trabalho, né? A igreja é que vai fazer esse trabalho, essa tarefa. A igreja está espelhada aqui, mas é isso. A igreja é que vai fazer o papel da evangelização, né? A igreja, ela é aquela que tem a responsabilidade de levar o evangelho, de levar a mensagem do Senhor. A igreja, ela é composta pelos escolhidos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, a igreja, ela é feita pelos escolhidos, os escolhidos de Jesus, certo? Os escolhidos de Jesus é que compõem a igreja. A igreja, ela tem a sua função, ela tem a sua responsabilidade, ela tem a sua missão, né? Ela tem a sua função. E uma das missões, uma das funções da igreja é o ensinamento. A igreja, ela é ensinadora. A igreja é a que ensina. E ela ensina os seus membros, ela ensina as pessoas que fazem parte dela, que tem um trabalho, que tem uma obra, que tem uma missão. Eu tenho outro volume, não está aqui, está no escritório. A igreja evangelista, né? A igreja evangelista, a igreja, ela é ensinadora e também ela é evangelizadora. A igreja é que evangeliza, que faz o trabalho da evangelização. E ela é também missionária. A igreja, ela é missionária. E a missão da igreja, ela não é restrita apenas à igreja local. Ela, além das cidades vizinhas, dos bairros das cidades vizinhas, ela nos desafia a ir além do Brasil, né? A igreja, ela vai além do Brasil. E eu tenho uma definição, esse livro Além do Brasil,
nos dá uma definição que eu acho surpreendente, né? Eu tenho essa definição que uma da função da igreja, uma da sua obra, é que ela traz as pessoas para Deus e trazendo as pessoas para Deus, as pessoas fazem as pazes consigo, com Deus, as pazes consigo mesmo, a paz com os outros, né? E a paz com a natureza, né? Essa é a missão, essa é a função especial da igreja. Então, eu quero nessa parte da minha fala trazer aqui uma definição, né? Missão é a forma que Deus usa para salvar o homem perdido no pecado, né? E levar esse homem à salvação. E assim ser cooperador de Deus para que esta obra tão bonita ela se desenvolva. Então a missão é a obra de Deus confiada à igreja, que seguindo o exemplo de Cristo, proclama por palavras e ações o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo, ensinando a serem discípulos dele, integrando-os nas suas igrejas locais. Então, esta é a obra missionária, essa é a missão que o Senhor nos deu. Mas aí, baseado na proposta da missionária Rosa, ela pediu para que eu falasse se há diferença da missão transcultural e da missão local. Eu vou fazer aqui uma definição, uma separação assim. É possível fazer a obra missionária dentro do nosso país. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, existem 80 cidades que não há igrejas evangélicas. Acredita nisso? Que no Rio Grande do Sul, aqui na região sul do Brasil, existem 80 cidades que não conta com nenhuma igreja evangélica. Quando a igreja evangélica, Avivamento Bíblico, aqui de Arapongas, ou de Foz do Iguaçu, ou de qualquer nossa, propor enviar um missionário, uma missionária, ou enviar um pastor para uma cidade dessa, é um trabalho missionário. Porque lá estará sendo plantada uma igreja evangélica. Então, onde não há presença evangélica, é missões, é uma missão, é um trabalho começando do zero. Nenhuma igreja, nenhuma denominação evangélica. Tá, mas se nós formos ao Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por exemplo, nós podemos ir em Porto Alegre, em um bairro onde nós ainda não estamos, e nós, aqui de Arapongas, Foz do Iguaçu, outra cidade, nós podemos, através de parentes e amigos, nós podemos começar um trabalho lá nosso. Aí não seria um trabalho missionário, seria um trabalho de evangelização, um trabalho evangelístico, porque lá já há presença evangélica. Ou uma cidade, Palmeira das Missões, por exemplo, tem igrejas evangélicas lá, mas não tem avivamento bíblico. Se nós abrirmos um trabalho lá, será um trabalho evangelístico, não é um trabalho missionário. Um trabalho assim, no sentido missionário, no sentido pleno da questão missionária. Aqui em Foz do Iguaçu, nós abrimos, o ano passado, em parceria com o departamento, com a Diretoria Geral de Evangelismo e Missões, nós abrimos uma congregação, uma frente de trabalho, onde está a diaconisa Keila, está ali na frente do trabalho. Nós temos esse trabalho, então vai fazer um ano que nós estamos lá fazendo este trabalho. É um trabalho missionário, porque tem a parceria de missões. Há uma oferta de missões
vinda para nós dessa parceria. Essa parceria se deu no campo de Foz do Iguaçu, a região Sul 1 e Missões. Então nós arcamos com algumas despesas. Missões nos proporcionou uma oferta durante um ano para nós continuarmos fazendo esse trabalho, e a região também entrou com uma parte. Então essa igreja começou através de uma parceria, né? Missões, a região já fez a parte dela, Missões fecha agora em março, em fevereiro termina a parceria, e nós vamos seguir o campo. Então é um trabalho que nós estamos fazendo. Houve uma parceria de missões, nos deu a possibilidade de começar. Esse que é um projeto antigo, um sonho muito antigo, que nós temos como Avivamento Bíblico aqui em Foz, porque Foz do Iguaçu é dividida pela BR-277. É você que está vindo para Foz, chegando na região sul, na parte sul da BR-277, nós temos aí a igreja do Morumbi, Morumbi 2, Morumbi 1, Jardim São Roque, Vila Yolanda, Jardim das Flores. Mas no lado norte, do outro lado, a gente chama do outro lado da BR, nós tínhamos, até 2000, uma igreja na Jardim Itaipu, mas por motivos de gestão acabou sendo vendido. E aí é um sonho nosso, antigo. E quando eu vim para Foz, eu vim com essa ideia de abrir esse trabalho que se deu 13 anos depois, nós abrimos esse trabalho como parceria. Então, nós estamos hoje na rua Mundaú, 120, Três Lagoas, está a nossa igreja ali plantada como uma parceria. Eu posso falar que em 1997 eu dirigi a congregação em Leópolis, ali próximo a Cornélio Procópio, era a congregação de Leópolis, e eu tinha o desejo de abrir uma igreja numa cidade próxima. E nós então começamos um trabalho na rua Parigô de Souza. Rua Parigô de Souza, Rua Parigô de Souza, eu não vou lembrar o número, eu lembrava o número, mas me fugiu o número. Nós conheci o Pedrinho, que era enfermeiro na época, trabalhava na farmácia, conheci o Pedrinho, o irmão Pedrinho, começamos uma amizade, ele congregava com a gente em Leópolis, e aí começamos um ponto de culto na casa dele, e aquele ponto de culto se transformou em uma igreja. Em 98, nós estávamos inaugurando a igreja evangélica Avivamento Bíblico na cidade de Sertaneja, na casa do Pedro, que depois se tornou pastor Pedro, presbítero Pedro, depois pastor Pedro, e hoje é pastor Pedro dos Santos, que dirige a igreja lá. Hoje ele é o atual pastor da nossa igreja ali. Então, nós abrimos uma igreja na cidade de Sertaneja, e hoje essa igreja está lá pujante. O pastor Adilson foi pastor dessa igreja lá. Nesse mesmo período, existe um distrito ali próximo de Leópolis chamado Jandinópolis. Nós também comecei um trabalho, plantando um trabalho, mas aí houve a mudança. Eu mudei de Leópolis, mas eu fui lá no Panema, no distrito do Panema, eu conversei com o presbítero José Raimundo, que era o dirigente lá, e dava para ele assumir, e aí ele foi dar assistência lá. Por um período ele deu assistência. Então, essa plantação de igreja, essa ação evangelística, ela pode ter parceria com missões. Então, começamos lá. Em 2001, na cidade de Guapirama, nós começamos um trabalho lá, não tinha igreja, tinha um ponto de culto, o pastor Edmilson Tavares Câmara, ele morava em Conselheiro Mairink, ele ia lá uma vez por mês, mas o pastor Jorge queria efetivar o trabalho. Eu fui para lá e começamos esse trabalho,
que em 2004 nós começamos a construção do templo, que foi concluído em 2004 começamos, em 2005 eu vim para Ubiratã e o pastor saudoso, o pastor Denilson, assumiu aquele trabalho, né, e conseguiu a conclusão do trabalho da igreja lá em Guapirama, que também é uma igreja pujante hoje, né, na época já tinha se tornado e continua sendo a maior igreja evangélica na cidade de Guapirama, uma cidade de 4.000 habitantes. Eu estou fazendo esse resumo, dando esse histórico para você ver a diferença da lida, né? O missionário ele pode ser vocacionado para ir, quanto para ficar e fazer o trabalho aqui. Em um momento da minha vida ministerial, o meu coração pulsou para ir para a África, pulsou para ir para Moçambique, para auxiliar ou trabalhar junto com a irmã missionária Adelaide Janone. Isso há 20 anos, mais ou menos. Mas naquele momento, a minha esposa não tinha a inclinação, não sentia o chamado transcultural, e conversei com ela, e ela disse que não sentia no coração da missão transcultural, e eu acabei ficando e me envolvendo com um trabalho missionário aqui. E em 2016, o pastor Levino, em uma outra gestão, ele me chamou novamente para fazer parte de missões, como secretário de evangelismo e missões, com um formato diferente. E naquele momento da gestão, eu apresentei para ele algumas ideias para transformar em igreja, né, a revitalização de Assis Chateaubriand, a consolidação de Nova Aurora, de Campo Mourão, e um terceiro campo aqui em Foz do Iguaçu, e a plantação da igreja lá em Umuarama, que era um sonho, né? Era um sonho nosso, muito, 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 muito antigo. Então, na conversa com o pastor Levino, ele disse, olha, Assis Chateaubriand, nós vamos fazer alguma ação diferente para revitalizar, e conversei com o pastor Tiago, que estava em Ubiratã, e nós passamos Assis Chateaubriand, que ficava mais difícil para ele, nós passamos para que o pastor Antônio Carlos Moraes de Toledo desse assistência, que é mais próximo, e a igreja então está caminhando, está desenvolvendo. Nós conseguimos então implantar, através do nosso presbítero Aniel Silveira, o pastor Aniel Silveira, que estava comigo aqui, Deus mandou ele para a gente, na verdade. É muito interessante. Nós estávamos orando para que Deus nos desse o obreiro para a igreja lá em Umuarama. Nós tínhamos um obreiro que estava certo, né? Mas do nada ele disse que não iria. Começamos a orar, e tinha um outro obreiro aí da região que não se sentiu estimulado por conta da distância. Ele era da região, e para ir a missões tem esse desafio, você vai mudar de lugar, e acabou não dando certo. Conversamos com outro obreiro, né, um outro presbítero, e aí antes desse presbítero falar que sim ou que não, estava orando, o presbítero Aniel, na época não era presbítero ainda, chegou com Eliane e sua esposa. Eles chegaram na igreja, um culto de quinta-feira, um culto pouco concorrido. Eu estava arrumando a guitarra, alguma coisa, e o Espírito Santo me disse, eles são os obreiros de Umuarama, eles são os pastores de Umuarama. E eu já falei para eles, olha, depois do culto eu quero conversar com vocês. E depois do culto chamei eles para conversar, conversei com eles, fiz a proposta, e eles ficaram de orar. E aí à noite eu liguei para o pastor Levino, disse, pastor Levino, Deus já nos deu os obreiros e tal. E assim aconteceu. Levei eles para conhecer o lugar, conhecer a cidade. E aí o coração da Eliane abriu, da irmã Eliane abriu, e eu colocou aquele sorriso no rosto. Eu entendi que o trabalho iria fluir, o trabalho iria acontecer. E eles estão lá fazendo o trabalho já desde 2018 ou 2019, se não me foge a memória. E naquele momento, entre 2016, e aí para a gente fazer as parcerias com missões, que o Umuarama é parceria com missões, evangelismo e missões em parceria com a região.
E naquele momento, né, eu comecei a buscar de Deus, e Deus me deu no coração o projeto para Marechal Cândido Rondon. Preste atenção isso, 2016, Marechal Cândido Rondon, coloquei no projeto, se você procurar o projeto no Conselho Regional, está lá na ata, né, o nosso projeto. E em 2020 e alguma coisa, já na gestão do pastor Adilson, o pastor Didi, nós chamamos de Didi, o pastor Didi, foi para lá, está fazendo trabalho lá. Olha para você ver, missões no coração de Deus, é assim que começa, né? Ele começa a fazer um movimento, ele começa a ministrar, e essas parcerias acontecem. Mas alguém precisa pensar em missões. Igreja evangélica, avivamento bíblico, aí ou aqui na cidade de Arapongas. O pastor só vai conseguir levar a cabo a obra missionária se tiver parceiros, homens e mulheres, que sonham, que pensam, que respiram missões. E esse trabalho ele vai acontecer. Olha, eu te falei aqui, eu não sou de mídia, eu não sei fazer mídia, não faz parte da minha característica. Mas eu falei aqui, nós, através do meu ministério, começamos o trabalho e plantamos a igreja em Sertaneja, em 97 para 98. 2001, nós começamos o trabalho, plantamos a igreja lá em Guapirama. Estou falando de igrejas que fluíram, né? Projetos que fluíram, que houveram outros projetos que não fluíram. Nós, aí trabalho nosso. Campo Mourão já tínhamos um trabalho, era assim, Campo Mourão tinha um trabalho, tinha um dirigente, ele saía, levava um grupo, ficava um grupinho. Vinha outro dirigente, ficava um tempo, saía, ficava um grupinho. E aí o pastor Levino disse, Clodoaldo, nós precisamos colocar a nossa bandeira lá. Nós tínhamos uma igreja em Ubiratã, uma igreja estruturada, e eu deixei a igreja estruturada de Ubiratã e fui para um salão, pequeno salão, o pastor Júnior conhece, o pequeno salão lá em Campo Mourão, mas levamos a bandeira do avivamento bíblico. Deixamos lá o avivamento bíblico, fui para a rádio, para o seminário, fizemos o nome do avivamento bíblico. Depois o pastor Gilson foi, né? E hoje o pastor Robinho está lá fazendo, o pastor Robinho, que é daí, né, de Arapongas, está lá fazendo o trabalho, a marca do avivamento bíblico, estamos lá construindo uma igreja. Depois implantamos a igreja lá em Umuarama, como eu disse agora há pouco, foi na minha gestão como secretário regional. Revitalizamos a igreja em Assis Chateaubriand, né? Deus colocou no nosso coração a igreja lá em Marechal Cândido Rondon, veio o projeto no coração, né? Fizemos a proposta de parceria com os campos, que segue até hoje, né? Projeto de expansão, nós começamos lá em 2016 e está continuando esse trabalho e nós estamos plantando igreja. O projeto da terceira igreja e da segunda igreja em Foz do Iguaçu, nós damos autonomia para a igreja do Morumbi 2, para que eles seguissem, né, com um campo independente, assim como nós planejamos lá. E agora, no ano passado, nós começamos o trabalho em Três Lagoas, novamente Rua Mundaú 120, em Três Lagoas, aqui em Foz do Iguaçu. E estamos orando. Há um desejo de começarmos um trabalho aqui em Cidade do Leste. Há um movimento ali. Quem sabe esse ano, no ano que vem, nós começamos esse trabalho lá. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, existem aqueles que vão fazer o trabalho fora do Brasil, mas o Brasil também precisa daqueles que ficam. E você pode fazer o seu trabalho, o trabalho aí na cidade. De que forma? Conscientizando, falando sobre, orando sobre, contribuindo para, indo se for o caso, se preparando se for o caso. O meu sonho lá no início era ir para fora do Brasil, mas o Senhor não tinha esse projeto. Mas olha o quanto
que Ele tem me usado, contribuído para que eu faça, que o trabalho dele se desenvolva aqui. Né? Como dirigente de congregação, eu fiz. Como dirigente de congregação, eu fiz. Né? Como secretário regional, Deus me deu possibilidades e eu fiz. Hoje, como pastor de campo, estou fazendo. E hoje eu estou tendo a oportunidade de olhar para você que está aí acompanhando esse vídeo. Está aí acompanhando esse vídeo. O Senhor conta contigo. O Senhor conta com você. Ele conta com a sua oração. Ele conta com o seu clamor. Ele conta com o seu desejo de trabalhar na obra do Senhor. Como diz o hino da harpa cristã 115, eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar. Esta é a mensagem que eu deixo para você. A igreja, ela tem uma missão. A igreja, ela é ensinadora. A igreja, ela é missionária. A igreja, ela vai além do Brasil, mas ela pode trabalhar também aqui no Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu quero, neste momento de oração, pedir ao Senhor que abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa mensagem que o Senhor tem nos proporcionado, essas experiências que o Senhor tem nos dado. Se pudéssemos continuar falando, quantas coisas ainda teríamos que falar. A missão aqui próximo na Argentina, a missão entre os povos árabes, a missão entre os venezuelanos que estão aqui, a missão entre os haitianos, a missão transcultural que às vezes está aqui dentro, está bem próximo de nós. Mas nós também temos os nossos bairros, nós também temos as nossas vilas, os nossos vilarejos, que precisam da obra do Senhor, do trabalho do Senhor, que precisa da ministração do Senhor. E nessa oportunidade, eu quero abençoar a missionária Rosa, toda a equipe de missões, o pastor Júnior César e toda a equipe de trabalho, que eles possam, Deus, se envolver de forma tremenda e especial. Oro pela nossa diretoria geral de missões, oro pelo nosso secretário de missões, oro por todos os secretários de missões do Brasil, das regiões do Brasil, e todos os assessores de missões e líderes de missões, evangelismo de missões nos nossos campos. Eu abençoo para a honra e glória do nome do Senhor. A bênção do Senhor esteja alcançando todos agora em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos vocês. Sou grato a Deus e louvo ao Senhor pela sua vida, missionária Rosa, por ter lembrado do meu nome. Saiba que isso é muito especial para mim. Eu amo a obra missionária. Amo a obra missionária. Lamento que o trabalho pastoral, muitas vezes, ela acaba pegando bastante o nosso tempo. E se nós não tivermos, se o pastor não tiver um assessor, uma liderança de missões que esteja ao lado dele, ele acaba se envolvendo apenas com o trabalho da igreja local. Mas quantas coisas pode ser feita? Quantas coisas podem ser feitas? Espero ter abençoado vocês. Deus abençoe no nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. E quem sabe, pessoalmente, falar com vocês um dia desse. Fica na paz do Senhor.